Oi, turminha, tudo bem com vocês? Eu peguei de novo o Amigos da Beatriz pra pintar. Que eu pintei o primeiro, achei tão legal, tão calmante, eu falei, não, vou ter que pegar mais um desenho. E ela tinha feito com o último Amigos, ela pintou com lápis de cor, eu fiquei curiosa pra saber se dava pra pintar com lápis de cor. E ela falava que cansava a mão, eu falei, então vou pegar um pra pintar. Eu peguei esse, na floresta, que tem a mãe e a filhinha, né? Eu coloquei como se fosse assim, eu e ela. Num dia de calor, num parque, né? Tomando sorvete. Aí eu peguei, comecei pelas árvores, peguei, pintei com lápis de cor. E tinha umas bolinhas vermelhas. Eu fiz como se fosse uma maçã, uma árvore de maçã, né? Várias maçãs. Aí peguei a canetinha e comecei a pintar as folhas da árvore de verde, né? Com a canetinha. Eu fui intercalando assim, canetinha com lápis. Porque são várias cores, a gente fica tão indeciso em que cor pegar. Aí eu falei assim, bom, a árvore é grande, né? Então eu falei, vou na canetinha, porque lápis de cor realmente cansa mesmo, um pouco a mão, né? Porque você tem que ficar pintando ali várias vezes. A canetinha vai pegando um espaço maior, a tinta parece que espalha um pouco também quando você pinta. E lápis de cor, não, né? Só onde você realmente passar o lápis de cor. Aí depois eu fui pro sol, peguei, já pintei o sol e o chapeuzinho da mamãe. Quando eu vi essa carinha, eu já pensei no emoji amarelinho, então eu falei, tem que ser amarelo esse emoji. Aí pintei a casquinha também de marrom e o sorvete, eu quis escolher duas cores que a gente gosta muito de comer, que é uva e morango. E eu fiz o da mamãe e da filhinha igualzinho, porque a gente às vezes vai na sorveteria e pega o mesmo sorvete. E aí, no caso, a da filhinha caiu no chão, né? Então acabou dando o dela pra filhinha. Como é coisa bem de mãe mesmo, que mãe faz isso. Deixa de comer pra dar pro filho. Aí eu pintei a botinha dela de rosa, porque a Beatriz gosta muito de rosa. Pintei a graminha, tinha tipo uns risquinhos assim, né? Aí eu fiz de verde clarinho. E pintei essas florzinhas aí de verdinho, né? O cálizinho da flor. É aquelas flores que assopra, né? E voa assim no vento, né? Aí eu pensei, vamos, como é verão, tá calor, fiz o boné bem colorido. Coloquei laranja e depois um azulzinho claro. Eu achei que ficou bem legal esse azul. E aproveitei e coloquei na botinha da mamãe. Porque assim, quem aí nunca usou um boné combinando com o tênisinho? Às vezes uma blusinha combinando com tênis. Aí eu falei, então o boné tem azul, vou pintar a botinha de azul. E eu achei que ficou bem bonitinho. Eu gostei bastante. O que vocês acharam? Pintei a parte de trás, a graminha de verde. Aí depois da graminha, eu falei, bom, pensei o que eu vou pintar. Comecei a pintar a filhinha. Só que eu pintei um cinza e na verdade esse cinza, ele ficou escuro. Eu não queria esse tom de cinza. Mas como eu comecei a pintar, eu falei, agora já comecei, vou ter que terminar com esse cinza mesmo, mais escuro. Eu queria ter pintado um cinzinha mais claro, mas acabei pegando o escuro. Aí comecei a pintar, mas assim, no final eu achei que ficou bem legal, porque na hora que eu tava pintando eu pensei, depois eu coloco a tal canetinha branca que todo mundo fala que fica muito legal. Aí eu imaginei, então vai ficar legal eu dar os retoques no final com aquela canetinha branca, porque na verdade eu não usei ela ainda, eu vou usar ela hoje, no final do desenho. Aí a mamãe eu fiz de um cinza mais claro, mais clarinho, e achei que ficou bem bonitinha a mamãezinha com cinza claro e a filhinha com cinza escuro. De repente, a filhinha puxou pro papai, né? O papai, nesse desenho, o papai é um cinza mais escuro e a filhinha puxou pro papai. Aí eu pintei a mamãe de cinzinha claro, que eu achei que ficou bem bonitinho a mamãe de cinzinha claro. Depois eu fui e comecei a pintar o céu, azul. Um azulzinho clarinho também. Achei que ficou bem bonitinho o azulzinho do céu. Fui pintando, eu contorno, não sei como é que vocês fazem, mas eu começo a contornar, porque eu fico com medo de borrar no desenho, né? Como é meu segundo desenho, então assim, eu fico com medo de borrar. Aí eu contorno em volta todinho. Aí conforme eu vou contornando, depois eu vou pintando os espaços dentro, né? Até ficar tudo certinho, tudo pintadinho, né? Aí eu comecei a pintar o verde
da grama embaixo. Só que eu tinha pintado, feito aqueles risquinhos verdinho claro, lembra? Aí não deu certo, acabou que o verde que eu passei por cima, acabou que não apareceu os claros, né? Porque eu fui pintando e acabou tampando aquele verdinho claro que eu fiz, que eu achei que ficou tão bonitinho no começo, mas não tinha o que fazer. Eu escolhi um tom de verde mais escuro do que eu tinha feito, então acabou passando por cima mesmo. Mas assim, o resultado eu acho que foi ficando legal. Falei, não estraguei o desenho, né? Porque eu fiquei com medo de ter estragado, mas assim, eu achei que foi ficando bem bonitinho. Aí pintei toda aquela graminha de verde, aí ficou faltando só aquele espaço. Aí eu fiquei, que cor que eu pinto? Eu falei, bom, normalmente nos parques também tem aquela parte de areia, sabe? Aquela areinha para as crianças brincar, né? Para brincar de areia, fazer castelinho. Pelo menos aqui onde eu moro, em alguns parques aqui tem isso. Aí eu pintei de um marronzinho. Achei que ficou bem bonitinho o marronzinho, que deu certo o marronzinho. Aí fui pra canetinha branca, a famosa canetinha branca que todo mundo tá falando muito. E eu não sabia aonde começar com essa canetinha. Eu falei, nossa, e o que eu vou pintar? Aí eu comecei a pintar, fiz só uns retoquinhos na orelhinha da menininha. Fiz no chapeuzinho da mamãe, um pouquinho assim nas bordas do chapeuzinho. Fiz também na mãozinha da mamãe e na mãozinha da filhinha. E fiz no sorvete também, bem de levinho assim no sorvete. E fiz naquelas florzinhas também, bem de levinho assim. Porque assim, é a minha primeira vez que eu uso a canetinha branca, então eu literalmente não sabia onde passar ela. Mas eu queria testar ela, então eu peguei e fiz assim. Eu achei que ficou muito legal. O que vocês acharam do desenho? Vocês acharam que ficaram bom, que tinha que passar em mais lugar a canetinha branca?